Olá pessoal, tudo certo? Tudo ok? Tudo beleza por aí? Muito bem, estamos tentando desvendar algumas questões sobre o Antigo Testamento, sobre a visão do Antigo Testamento sobre Satanás, diabo, demônio, inferno, e para isso nós precisamos estudar os livros apócrifos que nos dão informações importantes sobre essas questões. Muito bem. Entre os livros apócrifos mais importantes do judaísmo e do cristianismo, nós temos o primeiro e segundo Enoque. O judaísmo e o zoroastrismo faziam referências religiosas que resultaram em ideias que foram passadas, transmitidas de uma cultura para outra cultura. Isto é, o zoroastrismo era uma religião mais antiga que cultuava um Deus que era bom e um Deus que era mau, e a briga desses dois deuses iria terminar um dia com o Deus bom vencendo esta briga. E a cultura, a religião judaica entendeu que essa ideia era interessante e trouxe para a sua cultura religiosa e determinou que Deus do Antigo Testamento, que era aquele que fazia o bem e fazia o mal, a partir desta nova visão, Deus só fazia o bem e existia um outro que fazia o mal. Então precisou se inventar quem é esse outro que faz o mal. E se cria a ideia de um demônio, de um diabo, de um satã, de um inferno. O livro de Enoque é um livro muito antigo, que é datado lá do terceiro século antes de Cristo, e os fragmentos dele foram encontrados em Qumran, numa caverna de Qumran. Sabemos que no século passado, um pastor, um pesquisador estava lá procurando alguma coisa, pastoreando seus animais, seu rebanho de ovelhas, e ele descobriu alguns vasos, e dentro desses vasos tinham documentos antiguíssimos, e ele vendeu aí para algumas pessoas, e depois que se descobriu que esses documentos eram valiosos, procurou-se encontrá-los novamente e reunir esses documentos, que é o chamado Qumran. Esses documentos, e juntamente com o documento de Enoque, é datado lá de 200 a 150 anos antes de Cristo, sendo o livro dos vigilantes. É bom entender que os judeus eles foram influenciados pela angelologia, pela demonologia, pela escatologia do zoroastrismo. Então, isso a gente pode falar num outro momento. Você pode procurar aí alguma coisa sobre o zoroastrismo e você vai perceber que a religião cristã e a religião judaica têm muito a ver sobre esta religião, que ainda existe até hoje, né? Uma das questões interessantes de você procurar na internet é como os crentes do zoroastrismo fazem com os seus mortos. O que eles fazem? Eles fazem um sepultamento vivo. Eu acho que é morte do silêncio, silêncio da morte, né? Não é um sepultamento vivo, um sepultamento ao ar livre. As pessoas são jogadas dentro de um buraco de cimento e elas ficam lá ao ar livre, apodrecendo. Tem fotos aí na internet. Essa religião ainda funciona, ainda existe nos dias atuais. Então, as ideias foram posteriormente transmitidas para o cristianismo, né, do zoroastrismo, se misturou com o judaísmo, que depois foi misturado também com o cristianismo, a partir dos textos do Antigo Testamento que tinham inspiração no zoroastrismo. E nós podemos perceber que a primeira parte do primeiro Enoque, ele se configura Deus que tinha um arqui-inimigo. Quem era esse arqui-inimigo de Deus? Em 1 Enoque, capítulo 54, versículo 6, diz assim: E Miguel, e Gabriel, e Rafael, e Famuel os agarrarão naquele grande dia,
e o lançarão naquele dia na fornalha ardente, para que o Senhor dos Espíritos possa se vingar deles por sua injustiça ao se tornarem sujeitos a Satanás. Então nós vimos aqui que o livro de Enoque ele trata, dá uma explicação de Satanás como sendo um anjo, como um ser angelical. E os autores do primeiro e segundo Enoque, eles afirmam que o mal foi criado, Satanás foi criado, ele não nasceu, Deus não existia como Deus, ele foi criado. O mal foi criado por conta desses anjos rebeldes, pela queda dos anjos. E 4 explicações para a queda desses anjos. Primeiro, se diz que os anjos achavam as mulheres humanas muito bonitas, muito belas, e eles queriam fazer sexo com elas, queriam transar com essas mulheres. Segundo motivo foi que desejavam se reproduzir. Os anjos queriam ter filhos, queriam se reproduzir. Então esse foi o segundo motivo da queda dos anjos. O terceiro diz que os anjos se recusaram a adorar Adão como o primeiro homem criado por Deus, como obra de Deus, e eles não admitiram adorar Adão. E o quarto motivo seria que os anjos gostariam de se exaltar como senhores de uma própria vida, de uma própria existência. Deus era o Senhor de tudo e os anjos queriam ser também criadores e por isso se rebelaram contra o Deus para se exaltar como Deus. Essas ideias elas foram absorvidas pelos judeus como uma proposta de como que se iniciou o mal no mundo e assim tentaram retirar Deus da possibilidade de ser responsável por todo o mal. Então Deus não faz parte do mal, Deus não quer o mal, existe outro ser que é responsável pelo mal. Lembrando que o Antigo Testamento, do seu princípio, ele deixa claro que Deus é o criador do bem e do mal. Em Isaías 45, versículo 7 diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Então, deixa bem claro aí que Deus era o autor do bem e do mal. Então, com a mistura dessa religiosidade do zoroastrismo, onde existia um Deus do bem e um Deus do mal, e uma briga entre eles, o judaísmo rouba essa ideia, absolve essa ideia e começa a definir que Deus é só bem e existe alguém que é autor do mal, um ser que é autor do mal. E isso passa também para o cristianismo de uma forma muito mais dura, muito mais severa. Durante o exílio e o pós-exílio, essa estrutura, essa forma de apocalíptica de ver as situações da Bíblia, do povo, tornaram-se uma tendência importante para o pensamento judaico. E aí começou-se essa ideia de um paradigma do dualismo apocalíptico, de uma luta entre o bem e entre o mal. Isso a gente pode ver esse relato dos anjos caídos, nós podemos ver no dilúvio, a história de Israel, a distinção entre os justos e os ímpios, o Messias, são interpretadas como esta visão apocalíptica dualista. Qual foi a fonte primária de onde se tirou esse pensamento, essa ideia dualista, essa cultura dualista, essa religião dualista, essa visão cósmica dos opostos entre o bem e o mal? Provavelmente do zoroastrismo é que foi tirado esta ideia. O livro de Enoque ele esteve bem pertinho de ser atestado como um livro canônico do Antigo Testamento. Por muitos, ele foi tido como canônico, como um livro aceito, mas a rejeição dele, segundo os estudiosos, foi por inconsistência dos ensinamentos do Antigo Testamento, da Torá,
quais inconsistência. Por exemplo, o primeiro Enoque, capítulo 40, de 1 a 10, o anjo Famuel, que não é mencionado em nenhuma parte das Sagradas Escrituras, esse já é um ponto de questionamento. Ele preside aqueles que se arrependem do pecado e recebem a vida eterna. Alguns afirmam que isso se refere a Jesus Cristo, já que Famuel se traduz a face de Deus. Outro questionamento, outra inconsistência no segundo livro de Enoque, que informa que depois que Enoque foi levado para estar com Deus, o que está escrito na Torá, ele é transformado em um ser celestial semelhante a um anjo. E, segundo as Escrituras, as pessoas não se tornam anjos, ou anjos não se tornam pessoas depois da morte. Então, isso seria também uma inconsistência, seria também uma heresia. Por isso que o livro de Enoque não foi aceito como um livro canônico. A arqueologia diz que o primeiro Enoque de Qumran foi um livro de importância para a comunidade dos essênios. O que é o judaísmo rabínico? São encontradas durante o período do Segundo Templo escritos sobre o judaísmo rabínico, que floresceu desde o século I depois de Cristo e até o encerramento do Talmud babilônico, cerca de 600 anos depois de Cristo na Babilônia. O primeiro estágio do judaísmo rabínico formativo é representado pela Mishnah, um código de leis que chegou ao fim cerca de 200 anos depois de Cristo, após a destruição pela segunda vez do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Hoje representa o judaísmo normativo, a expressão religiosa judaica de uma parte substancial da comunidade judaica mundial. Portanto, os textos apocalípticos judaicos populares dentro do judaísmo dominante, e embora também dentro da literatura apocalíptica judaica permanece popular nos círculos do judaísmo rabínico. Bom, o livro de Enoque, ele influenciou a linguagem e o pensamento de quais livros? Mateus, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios 1 e 2, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Hebreus, 1 João, Judas e Apocalipse. Todos esses livros foram influenciados por Enoque, pelo livro de Enoque, sem falar no aspecto doutrinário, que segundo os estudiosos, Enoque influenciou o Novo Testamento, como a figura do Messias, o Filho do Homem, um reino messiânico, da demonologia, do futuro, da ressurreição, do julgamento final. Tudo isso também existe no zoroastrismo e também estão no livro de Enoque e influenciaram o Novo Testamento. Vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.